Então vamos começar com uma palavra de oração. Pai Celestial, te agradecemos pela graça. Agradecemos a palavra de Deus, que é poderosa, forte e não mente, mas cria o que diz. Agradecemos a presença e a cada um aqui. Pai, rendemos nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus, amém. Começaremos falando do desafio que temos como igreja. E quem é a igreja? Cada ponto vermelho aqui representa um grupo de pessoas. Ora, um grupo de pessoas é uma comunidade unida por idioma, política, por geografia, e que se diferencia de outros grupos populacionais, de modo que, se o evangelho for estabelecido em um grupo, não será facilmente transferido para os demais. Identificaram cerca de 17 mil grupos populacionais no mundo. Cerca de 17 mil grupos populacionais. Os pontos vermelhos que vêm são os considerados grupos não alcançados. São grupos com menos de 2% de cristãos. Assim, se alguém, ou menos. Então, se alguém nasce em um desses grupos, vive a vida inteira com pouca chance de ouvir o nome, muito menos a história de Jesus. E então, há cerca de 6 mil povos que não têm acesso ao evangelho de nenhuma denominação. Não apenas adventista, mas católica, evangélica, todas essas diferentes denominações consideradas cristãs. E então, isso é um enorme desafio, pois representa mais de 90, quase 3 bilhões de pessoas. 42% do mundo vive em grupos de pessoas que não foram alcançadas. Recentemente, eu estive neste país chamado Maldivas. Alguém já foi às Maldivas? Não? Havia um único adventista em todo o país. Mas fui para o próximo país, voei para casa e isso deixou 0 adventistas lá. Então, isto é um desafio. A vida da igreja depende de sua fidelidade em cumprir a comissão do Senhor. E eu sugiro que esta é uma das razões por que a igreja e os jovens estão a estagnar e a abandoná-la, por não termos levado a sério a comissão de Deus e o trabalho que Ele nos chamou a fazer. Em média, só para dar um exemplo, um dado, o adventista médio na América do Norte, em 2015, doava cerca de $21 por ano para o trabalho missionário no exterior através da igreja. Então, $21 anuais são doados ao programa missionário da igreja por adventista. E se você fizer as contas, se algum de nós tem um gato ou um cachorro, $21 é o preço de um saco de ração. Um saco de ração. Gastamos mais em pets que em missionários. É um desafio enorme, em especial para os que levam o evangelho ao mundo e querem fazê-lo. Isso inclui a todos nós, pois quem é a igreja? Então vamos reler, vamos reescrever isto. A minha própria vida, você pode dizer isso a si mesmo. A minha própria vida depende da minha fidelidade em cumprir a comissão do Senhor. Então, como estamos indo? Creio que todos poderíamos nos dedicar mais à obra de Deus. Em resumo, se minha vida dependesse de eu chegar a Atlanta ou mesmo Miami, se minha vida dependesse de chegar a Miami, eu me concentraria nisso? Deixaria algo me distrair? Eu daria um jeito de chegar a Miami, mesmo que de bicicleta. Ou mesmo que tivesse que ir a pé. Se minha vida dependesse de chegar a Miami, nada mais seria mais importante. Agora, se minha vida realmente depende. Isso é só um exemplo. Mas se minha vida depende de levar a comissão do Evangelho ao mundo, devo me distrair com algo mais? Esta é a nossa grande comissão, um enorme desafio. Este mapa foi feito, encomendado pela Divisão Sul-Asiática do Pacífico para estudar o avanço do Evangelho. A mensagem adventista e a dos 3 anjos avançam em países. Este mapa mostra como elas progridem em idiomas. É dividido por idioma. Divisão Sul-Asiática do Pacífico. Reconhecem Filipinas, Indonésia, Tailândia, Camboja, Malásia. E vocês podem ver que o verde representa áreas onde, por idioma, a igreja está indo bem, está crescendo, está florescendo por conta própria.
O amarelo representa áreas onde a igreja precisa de ajuda, mas está surgindo. E o vermelho representa idiomas sem trabalho adventista conhecido. Isto representa 1.500 idiomas. Então, na Birmânia, mesmo verde, há poucos adventistas. Mas, em comparação, está muito melhor do que, por exemplo, a Tailândia. A Malásia, de onde o David vem que é maioritariamente vermelha, exceto. Sim, exceto que isto não aparece, mas ali. A península desce da Tailândia e a Malásia está bem ali. Aquela ilha grande à direita é Bornéu, e as partes amarelas. Há um pequeno ponto verde lá em cima, no topo da ilha, que é Sabah. Eles estão indo bem, mas podem ver. Na Indonésia, a igreja está indo bem. 250 mil membros na Indonésia. Vocês passaram quantos anos lá? 6 anos lá. Dá para ver onde a igreja está localizada. Fica ali à esquerda, lá em cima, em Sumatra. E depois, em Sulawesi, bem no topo, vem aquela ilha em forma de K. Bem lá no topo, há adventistas lá e há alguns em Jakarta. Basicamente, a igreja, mesmo que ela tenha 250 mil membros, todos em 2 ou 3 tribos. Existem, segundo a Wikipédia, 1.300 tribos na Indonésia. Como igreja, temos alcançado 3 já cristãs. Então, Bali, sobre a qual falaremos mais tarde. Existem algumas igrejas adventistas lá, mas elas não atendem ao povo balinês. Ok, este é um grande desafio. Vejamos a Tailândia. Passamos muito tempo na Tailândia e por muitos anos era possível viajar desde Bangkok, no sul, até Lampung e Chiang Mai, lá no norte. E todo aquele vale, aquele ponto plano, todo o caminho até aquela estrela, não tinha nenhuma igreja adventista de forma alguma. Então podia-se viajar 8 horas sem ver uma igreja adventista. Então, em 2012, visitei Sukhothai, linda cidade, pequena, mas capital do norte da Tailândia, antes do país se unificar. Não havia adventistas lá, nenhuma igreja, missionário ou crente. Pensei, nossa, 2012, isso não devia ser assim. Não deveria haver cidade sem adventistas no mundo. Então comecei a orar, Senhor, como alcançar esta cidade? Como chegamos lá? E toda vez que eu viajava de ônibus para o norte ou sul, parávamos lá, eu parava e orávamos. Em 2017, na missão, oramos em Sukhothai. Eu perguntava ao Senhor, o que podemos fazer? A verdade é que na Tailândia há cerca de 12 mil membros na igreja. Desses, talvez 1.000 sejam realmente tailandeses. O resto são minorias ou estrangeiros, e assim, ninguém encontrou um modo de alcançar o povo tailandês, de chegar aos próprios tailandeses. Não sabemos como fazer isso. E eu pensava, como iniciar um ministério, algo em Sukhothai? Deveríamos fundar uma escola de inglês? Certo. Isso parece ser uma boa ideia. Bem, o que será preciso? Precisamos alugar um lugar. Temos dinheiro para isso? Não, não temos nenhum. E mesmo que alugássemos, então deveríamos alugar o espaço pela fé? E então? Mas não temos ninguém para administrar, para começar, então, como conseguimos isso? Então, e se fizéssemos uma missão médica, como uma clínica? Uma clínica de diabetes, por exemplo. Mas de onde viria o dinheiro e o pessoal? Não sei. Não consegui descobrir como fazer isso. De 2012 a 2019, isso foi um problema. E percebi que não só em Sukhothai. Isso representa centenas de lugares na Tailândia sem presença adventista. E em 2010 e 2011, eu fiz um programa de TV em Bangkok, onde entrevistamos pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Há muitos assim. Se precisasse chegar a Miami para salvar a vida, este é um desses problemas. Como posso seguir minha vida sabendo que há pessoas sem acesso ao Evangelho e agir como se tudo estivesse normal? Como posso simplesmente continuar minha vida quando essa situação existe? Então, comecei e continuei orando. Senhor, como alcançaremos essas pessoas? Então tive encontros e o Senhor começou a trabalhar na minha mente sobre isso. Fui a lugar. Isso foi lá por 2012 ou 13.
Eu fui alugar um prédio e todo prédio na Tailândia, toda casa na Tailândia tem uma casa dos espíritos do lado de fora, onde eles colocam. É uma casinha com escadas onde põem oferendas diárias. Sabem que, se não o fizerem, espíritos malignos trarão má sorte. Alguém vai adoecer, alguém vai morrer, alguém vai quebrar a perna, sabe, o negócio vai mal ou algo assim. Então eu estava questionando o agente imobiliário, o inquilino, o representante do proprietário. Quando alugarmos este local, podemos remover a casa dos espíritos? Ele disse, não, aquilo fica aí. Eu disse, somos cristãos. Ele, cristianismo, budismo, não importa. Aquilo fica lá. E então, comecei a refletir sobre isso e percebi que o budismo realmente não ensina nada sobre Deus. No budismo, é possível ser um budista ateu, compreende? E o budismo é todo sobre sua filosofia de como viver a vida. É mais uma filosofia do que uma religião. Ele estava pensando que o cristianismo, e eu também ouvi outro, um policial em Bangkok, a quem perguntamos, o que você pensa sobre o cristianismo? Ele disse, todas as religiões são boas, ensinam as pessoas a serem boas. Então comecei a perceber que eles acreditam que o cristianismo não tem nada a ver com o mundo espiritual. O cristianismo é só sobre o seu comportamento, sabe? E modificação de comportamento. Então pensei, algo está errado. Não alcançamos os tailandeses. Por quê? Eles têm necessidades, coração. Não estamos tocando onde? O ponto de poder deles. Mas onde está a dor deles? Onde seus corações estão presos? Comecei a orar mais e percebi. Em 2019, visitamos. Nessa viagem, havia 3 adventistas em Sukhothai. Meu pai, meu amigo e eu. E então comecei a perceber algo único e nunca pensei nisso, mas, embora andemos na carne, não lutamos por carne, pois as armas da nossa milícia não são físicas, mas são poderosas. Então, que tipo de armas são estas? Para derrubar fortalezas e as pessoas estão presas nelas. Fortalezas do budismo, fortalezas da adoração ao diabo. Chamamos de adoração ao diabo, mas eles sabem que o poder está no mundo espiritual. Aqui no Zeuá, é difícil convencer as pessoas de que há espíritos e seres invisíveis. Lá, não precisa convencê-los. Eles já sabem. E então, comecei a pensar. Bem, talvez estejamos olhando para isso de forma completamente errada. Em vez de fazer algo físico, como iniciar um ministério, talvez devêssemos usar ferramentas que são espirituais. Porque o que queremos é que as pessoas conheçam o Pai, certo? E Jesus diz que o Pai é o Espírito, certo? Então isso é espiritual. Nosso objetivo é espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas e maldade espiritual. O que significa lugares altos? Se você pesquisar a palavra original para isso no grego, na verdade significa céu, entende? Maldade espiritual no céu, e isso sempre me confundiu. Isto é um parêntese, um pequeno à parte. E o que me ajudou a entender isso é que Paulo foi ao 3º céu, lembra? Então, se existe um 3º céu, deve haver um 2º e um 1º. E o que é o 1º céu? Bem, seria a atmosfera ao nosso redor, ok? O 2º céu seria onde Satanás tem sua sede administrativa, entende? Sabemos que ele não está com Deus. Então ele está em algum lugar administrando seu reino. Enfim, isso é só um conceito. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e hostes espirituais. Nessa área, estamos lutando contra toda a confederação de Satanás, sua organização, administração e todas as hostes do mal. Nessa viagem, fizemos um vídeo de 1 minuto para lhes dar uma ideia de Sukhothai. Há muitas áreas. No mundo, muitas cidades não têm adventistas. Isso é como uma incursão em área inexplorada.
Este vale inteiro não tem igreja, nem membro, nem presença adventista. E não deveria ser assim, porque eu acredito que Deus tem seus filhos bem aqui. Então, hoje, estamos invocando Josué 1:3, que diz: em todo lugar que puseres a planta do teu pé, eu já te dei. Assim, Deus está abrindo uma porta aqui em Sucotai para o estabelecimento de um farol de luz nesta cidade. O que precisamos para que isso aconteça? Primeiro, precisamos de alguém que esteja disposto a dedicar sua vida para buscar o reino de Deus neste lugar. Então fizemos uma caminhada de oração. Reunimos algumas pessoas e simplesmente andamos pela rua, reivindicando algumas promessas. Uma das minhas favoritas é Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Oramos para que Deus abrisse os olhos das pessoas e fizesse o que queria na cidade. Nós simplesmente cremos e reivindicamos as promessas. Nós não sabíamos disso na época, mas refinamos um pouco mais nosso entendimento. Então, se você olhar em João 3,13, se quiser procurar, é bem incrível, porque Jesus está falando com Nicodemos em João 3,13. Ele diz algo que eu nunca ouvi ninguém falar a respeito. Diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. De quem ele está falando? Jesus. Mas ele diz que está no céu. Assim Jesus, provavelmente sentado na rocha, falava com Nicodemos, dizendo: eu estou agora mesmo no céu. E assim, ele está no céu e viveu sua vida como se estivesse lá. Então, em vez de pedir a Deus que invadisse a terra, ele percebeu que estava no céu, em parceria e união total com Deus, e assim viveu sua vida dessa perspectiva. E quanto a nós? Efésios 1, versículos 22 a 23. Se olharmos para Efésios 1, 22, 23, diz: e sujeitou tudo aos seus pés. O Pai colocou tudo debaixo dos pés de Jesus e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Se a igreja é seu corpo e nós somos sua igreja, e tudo está colocado debaixo de seus pés. E vejamos o verso 21 sobre o que está sob os pés dele. Acima de todo principado, poder, domínio e todo nome, não só neste século, mas no vindouro. Tudo isso está colocado debaixo dos pés de Jesus e nós somos o corpo. E assim, o membro mais simples da igreja está acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome nomeado, não só neste mundo, mas também no vindouro. É quem somos. Então Cristo ouve as nossas orações? O Pai ouve as nossas orações? Sim. Temos autoridade para ir ao território de Satanás? Com certeza. Efésios 2:6, vamos para essa passagem. Efésios 2:6 diz: e nos ressuscitou e fez sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus, com Ele no trono. É quem somos e onde estamos agora. Lucas 10:19 é um dos meus versículos favoritos, porque estamos fazendo. O que estamos fazendo aqui é guerra espiritual. Não é tanto para nós mesmos. Quer dizer, nós, obviamente, podemos alcançar a vitória nessa área, mas então nos voltamos e começamos a considerar os outros, certo? Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Jesus fala de serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões são poder inimigo. Então os vejo como espíritos malignos. Ele nos deu poder sobre espíritos malignos, e nada vos fará mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos ou os maus espíritos vos estão sujeitos. Alegrem-se, seus nomes estão no céu. Então viram aquele mapa, a parte vermelha? Por que ainda está vermelho? Há uma coisa básica, que é mergulhar nisso, pois para aceitar o que Jesus diz sobre quem somos, precisamos ver pela fé. Isso me atingiu de forma incrível há semanas ao descobrir toda a falha dos filhos de Deus. Toda a falha que já tive espiritualmente na minha vida é por falta de fé.
Se alguém da família adoece e dizem, estão doentes por... E respondemos, não tem fé suficiente, muitos acham isso um insulto. E sabe, você precisa de mais fé. E as pessoas, isso é um insulto. Um amigo meu, a filha ficou muito doente e ele reclamou muito que as pessoas diziam que ele só precisava ter mais fé. E ele viu como insulto. Mas é realmente um insulto admitir que não temos fé suficiente. Isso nos dá esperança. Porque se houvesse uma falha ou um erro vindo do Pai, não haveria nada que eu pudesse fazer a respeito. Mas se a falha está em mim, posso mudar. E aqui está o que diz. Toda falha, diz a senhora White, em se educar para ter confiança ilimitada em Deus. Então, confiança é outra palavra para fé. Então, eduque-se para ter fé ilimitada em Deus para que nossa fé cresça. Nossa fé pode crescer. Como fazemos isso? Educamo-nos, ensinamo-nos a ter fé. Para aumentar nossa fé, é começar a entender a natureza da palavra de Deus. Porque de onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Sim, a fé vem da palavra de Deus. O primeiro passo, e o triste, é que eu só descobri isso aos 33 anos. Mesmo tendo nascido e crescido na igreja adventista, só exerci a fé aos 33. Então, nunca experimentei o perdão dos pecados até os 33 anos. E não culpo a igreja, só que podemos ter muito mais alegria, felicidade e paz em nossas vidas se soubermos exercer a fé. Menos falhas teremos, porque servimos ao mesmo Deus, que reteve o sol por um período de um dia inteiro, pela voz de um homem. Agora, eu não sei se Deus parou a ter, se Deus parou a terra de girar. Sabe quando ele disse, fica parado, se a terra parou de girar, ou se ele girou toda a galáxia no tempo da terra. Ele fez o sol se mover com a terra, mas não sei, poderia ter sido de outro jeito, certo? Isso é um milagre gigantesco, um milagre imenso. E Deus não mudou. Ele ainda tem o mesmo poder hoje que tinha naquela época. Então podemos nos educar para que tenhamos. Para ter confiança ilimitada em Deus, comece entendendo a natureza da sua palavra, a natureza da palavra de Deus. E isto resume esse conceito. A energia criativa que chamou o mundo à existência, Jesus veio a esta terra, se fez homem e nos deixou uma coisa. O que ele nos deixou? Cristo nos deixou a palavra e ao nos deixar a palavra, ele nos deixou o poder de Deus que está na palavra. Então, a própria vida, a própria energia criativa, o próprio poder criador de Deus está em sua palavra. Então, você tem a palavra dele? Sim, temos sua palavra em nossas Bíblias. Quando lemos essa palavra e quando abraçamos essa palavra e a aceitamos em nossa vida, estamos aceitando a própria vida e o poder de Deus. Então, se eu dissesse, há uma bicicleta aqui, o que pensariam de mim? Sejam honestos. Louco ou mentiroso? Eu minto. Ele mente. Se eu pegasse uma bicicleta e a pusesse ali, diriam, ele é um homem de palavra. Ele cumpriu. Se Deus dissesse, há uma bicicleta aqui, ele mentiria? No próprio ato de falar, ele criaria uma bicicleta. Porque a palavra de Deus é criadora. É a palavra criativa de Deus. Portanto, quando ele fala, tudo se concretiza. Deus não pode mentir. Ele não pode mentir por 2 motivos. Primeiro, é bom demais. E número 2, tudo o que ele diz se cumpre. Porque ao ser dito, se materializa. Que ferramenta Deus usou para criar sua palavra? Se eu haja luz, haja grama, haja água. E ele me diz, não cometerás adultério. Agradeço por essa palavra criativa que de fato cria o marido fiel em mim. Quando abraço essa palavra, antes pensava, não posso fazer isto, roubar, mentir. Tenho que fazer tudo isto. E tenho que lembrar. É como se eu tentasse viver de acordo com essa palavra, sem notar que o poder de obedecê-la reside nela mesma. É a palavra criativa. Então, quando eu abraço essa palavra, ela cria em mim o que ela diz. Não furtarás? Graças a Deus não furtarei mais. Agora, eu posso ter uma batalha interna, mas a batalha é uma luta da fé. Entende? É meu desejo roubar? É meu desejo cometer adultério?
Sim, isso, porque a minha carne tem essa propensão. Tem essa propensão, sim, mas a palavra de Deus diz: não farás. Então agora sou puxado para um lado. Acredito nisso? Sigo por ali? Ou abraço a palavra e confio no que ela diz? Essa é a luta. Mas é por isso que diz: nossa música favorita no acampamento da fé é: a fé é a palavra fiel. É a palavra fiel, pois quando a abraço como se minha vida dependesse dela, e de fato depende, ela me traz vida. Ela a cria em mim. A energia criativa que chamou o mundo à existência está na palavra de Deus. Ao abraçá-la, ela o cria. A energia, o poder, a vida de Deus então entra em mim e cria o que diz. Aleluia, aleluia. E agora, os 10 mandamentos não são odiosos. Ok, palavra antiga. Os 10 mandamentos não são mais assustadores. É um termo mais fácil. Não são assustadores, nem algo que eu deva cumprir. Eles estão comunicando vida criativa para dentro de mim. Então, ao entender a natureza da palavra de Deus, podemos começar a exercitar a fé, pois fé é apenas esperar que a palavra de Deus cumpra o que diz e depender dessa palavra de Deus para fazer o que ela diz. Assim, não precisamos questionar: Deus quer que eu faça isto? O que a palavra diz? Eu posso aceitá-la e depender dela como se ela fosse. É criativa, faz o que diz. Esta palavra capacita, transmite poder, gera vida. A própria palavra de Deus, certo? Todo mandamento é uma promessa, aceita pela vontade, recebida na alma. Ela traz consigo a vida do infinito. Seu poder, sua vida, habita em sua palavra. Ao receber a palavra com fé, ela lhe dará poder para obedecer. Obedecer a quê? A palavra. A palavra. O Senhor quer que seu povo creia que fará grandes coisas por eles, como fez pelos israelitas na jornada do Egito a Canaã. Pensam em algo grandioso que Deus fez? Dividiu a água, o Mar Vermelho. Vocês já foram. Eles sabem que é a praia de Nuweiba. Fica no leste da península do Sinai. No Google Earth há uma foto. Você pode ver 16 quilômetros de oceano aberto. 16 quilômetros de... É tipo impossível. 100% impossível. Nunca tive um problema assim. 16 quilômetros de oceano aberto e Deus o dividiu e Ele quer fazer isso em nossas vidas. Como seria se Ele fizesse um milagre tão grande na sua vida? Deixa eu te perguntar, você já se colocou numa situação que precise desse milagre na sua vida? Será que você se colocou em uma posição onde Deus é obrigado a realizar um milagre? E se não, você não pensa grande. Você não planeja com base na capacidade de Deus. Nossos planos são baseados na nossa própria capacidade. Então, que outra coisa grandiosa Deus fez por eles? Coluna de fogo, água da rocha. Bem significativo, não é? Travessia do Mar Vermelho, comida por 40 anos. Foi um milagre que se tornou tão normal que esqueceram que era um milagre. Eles escolhem roupas e sapatos. Não entendo isso. Tinham filhos. Suas sandálias se multiplicaram no deserto e eles as regam. Não se desgastaram, um milagre. Eles deixaram o deserto 40 anos depois, em melhor estado do que quando entraram. E nós? Tememos ir onde não há apoio visível? Tememos ir ao campo missionário onde não há emprego? Muitos, ao se formarem na faculdade, procuram por oportunidades. Elas buscam oportunidades ou o chamado de Deus baseado nos empregos disponíveis. Então se formam em teologia, olham em volta e veem 5.000 igrejas na América do Norte. Há vagas, mas onde o evangelho é mais necessário? É onde não tem igreja. É onde não tem emprego. Então dizemos, não posso ir para lá, não há emprego. E depois dizem, Deus não está me guiando para lá, mas é lá que está a real necessidade. E se esperamos que Deus faça coisas tão grandes em nossa vida quanto fez por eles, então diríamos, eu posso ir para lá. E se Deus forneceu comida para, sei lá, quantos milhões de pessoas quando partiram? No Negueb, 2,2 milhões. Ok. No Negueb, alguém já foi? Nada cresce, ok? Resumindo, nada.
É super quente. Eu desci. Eu peguei o ônibus de Jerusalém para o Cairo em 1984. Provavelmente alguns de vocês nem eram nascidos. Desci ao meio-dia e queria pedir algo, mas a única opção vegetariana era um sanduíche de queijo salgado. Lá é tão quente que eles precisam usar sal em tudo o que encontram para repor toda a transpiração, todos os eletrólitos e afins. E era só isso. Um pedaço de pão, um pedaço de queijo bem salgado, era nojento, e outro pedaço de pão. Sem maionese, sem ketchup, sem molho sriracha, nada. E então estávamos dirigindo pela estrada e tivemos que dirigir um trecho pela contramão, porque a duna de areia tinha invadido a estrada. Não havia fazenda, nada crescendo, apenas areia por toda parte. Deus os levou para lá. Se Ele pode fazer isso por eles, certamente fará por nós. E Ele quer que creiamos nisso. Ele quer que creiamos que Ele fará o mesmo por nós. Então, na oração da fé, a ciência divina. É uma ciência que todos que desejam fazer de sua obra de vida um sucesso devem entender. Então, para ter sucesso, precisamos entender a ciência da oração da fé. Muitas vezes oramos, mas nem tantas vezes oramos com fé. Entende? Mas orar com fé realiza muita coisa, pode realizar muita coisa. Por exemplo, quando Jesus orou no Monte da Transfiguração, ele, na verdade, pediu a Deus por aquela demonstração de sua glória. Eu pensava, Jesus subiu por algo pré-arranjado que Deus faria, então foi lá para cumprir. Mas, no desejado de todas as nações, ele pediu. Não foi pré-arranjado, não foi algo que Deus fez sozinho. Jesus subiu e pediu ao Pai por este evento. Então os discípulos subiram com ele, orando. Senhor Pai, ajude-nos a ter um amanhã melhor que hoje. Ajude-nos a não estarmos tão cansados. Ajude os escribas e fariseus a gostar de Jesus. E Jesus orava. Senhor, traga o céu para a terra. Assim, os discípulos se entediaram e adormeceram. Jesus continuou a orar, 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 orar. Ele orou com fortes lágrimas e clamores. Com que frequência oramos assim? Com que frequência oramos, mesmo quando o orvalho cai sobre nós, e nós apenas continuamos orando hora após hora? Mas Jesus é nosso exemplo em tudo. Então, o modo como ele ora, podemos modelar e fazer nossas orações como as dele. Imagine como seria se orássemos como ele e nossas vidas. Ele é nosso exemplo em tudo. Em João 14:12 diz, aquele que crê em mim, as coisas que eu faço, vós também as fareis, e até obras maiores. Então, como exercitamos a fé? É assim, deve ser algo bem claro. Como ativamos a palavra de Deus em nossas vidas? A cada promessa de Deus há condições. Se estivermos dispostos a fazer a sua vontade, todo o seu. Força, poder, quanta força Deus tem? Todo poder. É onipotente, enorme, então, quanto poder você tem ao seu dispor? Todo o céu e a terra. Ok, onde está o dom que ele promete? Na promessa, nela mesma. A semente que ele nos dá é a própria palavra de Deus. A semente plantada por Cristo, o Evangelho, é a palavra de Deus. Ao plantar uma semente, ela cresce. A semente é a palavra de Deus. Assim como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está em sua promessa. Então, ao recebermos a promessa, nós já possuímos o dom. Se recebemos a promessa, temos o dom. E a maioria, quando li isso, ou quando leio para outros, sabem a senhora. White inicia este parágrafo, sabe, com como exercitar a fé deve ser bem claro. Ela encerra, recebendo a promessa, temos o dom. A maioria diz, isso não deixou as coisas claras. Só confundiu ainda mais. Não entendi. Como funciona? O problema é que nos educamos. São como duas línguas diferentes. Quantos aqui falam alemão? Mais ou menos. Quem fala italiano? Ninguém. Ok, vamos usar o italiano. Tudo bem. Se eu chegasse falando italiano, não faria nenhuma diferença para vocês. Pareceria uma língua diferente, porque é uma língua diferente. O mesmo acontece com a fé. Existem duas linguagens da fé. Uma é a nossa fé dos sentidos, do conhecimento sensorial,
ou a fé do conhecimento sensorial? Conhecimento sensorial é tudo o que podemos tocar, sentir, provar, cheirar, ouvir, ver. Então, este é o meu sentido. Sei que está aqui porque vejo. Então eu construo minha fé no que eu posso ver ou sentir. Então eu sinto que qualquer coisa que eu sinta, isso é a realidade. Isso é a verdade. O que toco, provo e sinto, isso é verdade. Então, eu me eduquei a vida toda de que isso é a verdade. Então, é fé sensorial. Aqui temos a fé do conhecimento da palavra de Deus. O que Deus afirma é a pura verdade. Às vezes, o que percebo ou o que sinto entra em conflito direto com o que Deus declara. A questão que temos que nos perguntar é: qual deles é mais dominante ou qual é o mais forte? E podemos deduzir isso logicamente. O que veio antes, a palavra ou o físico? O que permanecerá depois que o mundo for todo queimado e destruído? A palavra. Aquilo que criou o mundo físico, a palavra. Qual é mais verdade? Quando ela entra em conflito com o que vejo, toco ou sinto, em que devo confiar mais? A palavra. Então, como isso funciona? Eu estava na Tailândia durante a Covid. Felizmente, parece que foi há muito tempo. Na Tailândia, fiz 10 dias de quarentena. E se eu pegasse Covid, teria que ir para o hospital e ficar umas 3 semanas. E eu estava lá. Alguém doou dinheiro para eu comprar um estúdio de TV. Então eu ia comprar um estúdio e começar uma emissora. Comecei a sentir uma coceira na garganta. E minha cabeça começou a doer um pouco. E pensei, não posso me dar ao luxo de ficar doente. Nem tenho tempo para isso. Estou cumprindo uma missão divina e não tenho tempo para permanecer em um hospital. Então eu me perguntei, muito bem, que promessa eu posso reivindicar? Promessa de cura a alguém? Deus cura as doenças. Deus o quê? Em Jeremias, cura-me, Senhor, e serei curado. Ok, boa. Outras, Isaías 53. Pelas suas feridas fomos sarados. São promessas de Isaías 53. Então reivindiquei isso e fui ver Marcos 11, 22, onde diz, tende fé em Deus. O versículo 23 diz, se alguém disser a este monte, com grande fé e sem duvidar, ergue-te e lança-te no meio do oceano, assim será. E crer que o que diz acontecerá, isso será feito. Por isso peço que creiam com ousadia. Tudo o que pedirem com fé, creiam que já o possuem e então o terão. Recebam. E eu ficava frustrado. Como posso crer que tenho algo quando sei que não o tenho? Acredite que você tem e terá o que não tem, mas tem que acreditar que tem. E então você terá. Como é que isso funciona? Jesus disse que antes de pedir, você já está completo. Alguns têm fé automaticamente. Nós, o resto, temos que trabalhar nisso. Então eu estou me sentindo mal. Sinto a doença vindo. Então eu digo, Senhor, cura a minha doença. Cura-me. E aqui diz que eu devo ter grande fé, porque a palavra diz, haja em vós a fé de Deus. Então, este é o mesmo Deus que cria o mundo. Haja luz, haja relva. Virou-se e disse, haja em vós a fé de Deus. Abraço isso e não posso dizer que não tenho fé, pois essa palavra a criou em mim. Ora, na maioria das vezes, quando ouço essa palavra, e com poder criativo, eu esperaria sentir algo, porque fé e sentimentos são distintos. Você não precisa de sentimento para ter fé. Na verdade, a fé baseada em sentimentos não é fé verdadeira. A fé tem que ser na palavra de Deus, apesar do que sente. A palavra de Deus diz, haja em vós a fé de Deus. Ele criou essa fé em mim, então não posso dizer que não tenho fé para mover montanhas. É ilógico. Eu dizia, Senhor, ok. A palavra diz, tudo o que pedirdes, creiam que recebestes e tereis. Dizia, Senhor, cura-me, grato por curar. Checava meu corpo. Ainda estou com o arranhão, a dor de cabeça e a garganta inflamada. E eu tentava de novo. Passei 45 minutos orando e implorando a Deus pela cura. Aos 45 minutos levantei. Pensei, isto não funciona. Deus não atende. Talvez depois eu tenha mais fé ou determinação, mas agora não funciona. Então percebi, estou agindo errado
conferindo a validade. A validade da palavra pelo que eu realmente sinto. Isso é. E eu não me sinto melhor, então, o que é posto em dúvida? A palavra, eu começo a duvidar da palavra, e percebi que isso também não faz sentido, porque se a palavra é mais forte, mais poderosa do que a forma como me sinto do que o físico, então eu deveria duvidar do físico, em vez de duvidar. Então voltei a orar. Senhor, obrigado por me curar. Recebi esta palavra e comecei a perceber que os meus sintomas tinham menos influência na minha fé e na minha crença do que a própria palavra. Comecei a ver a palavra, que eu fui curado, que sou curado, pois por suas chagas fui sarado. Não diz que por suas feridas pode ser curado, mas já somos curados. Então, passei a crer mais na palavra do que no que eu sentia. Senti paz no meu coração e fui dormir. Quando fui dormir, ainda sentia dor. Acordei 30 minutos depois. Todos os sintomas sumiram. Amém. A batalha é crer na palavra, apesar do que vemos, sentimos, tocamos, cheiramos ou provamos. Acreditar na palavra, apesar de tudo. Por isso diz, se recebemos a promessa, temos o dom, pois o dom está nela. Glenn Kahn chamava de ABC da oração. Peça. Acredite. Acredite que o recebeu e reivindique-o, como se estivesse pegando-o na esteira de bagagens do terminal. É meu. Então, você o reivindica, leva-o consigo. Você já tem o dom. O difícil é o tempo entre reivindicar e ter nas mãos. Quando o tem em mãos, quando o vê fisicamente, a fé acaba. A fé é absorvida pela visão. Você já não precisa de fé. Mas nessa lacuna, você sabe que o possui, e ele se materializará no momento em que mais precisar. Isso mesmo, vamos ver essas promessas. Há cheques em branco. Jesus nos deu cheques em branco. Em Marcos 11, 24, eu lhes digo, vocês podem orar por o quê? Qualquer coisa. E tudo o que pedirdes crendo, o recebereis. Então, onde está o que nos impede de receber mais de Deus? A palavra criativa de Deus gera fé em mim. Então não posso mais usar a desculpa de que não tenho fé suficiente para exercê-la, porque eu sei que, porque Deus diz que a palavra de Deus se cumpre sozinha. Não preciso de outra evidência de que a palavra se cumpra além do que ela mesma diz. Isso mesmo. Então diz, que a fé de Deus esteja em você. Isso me basta para saber que a fé de Deus está em mim. Outras promessas como, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Toda a prova de que isso ocorreu e ocorre está na própria palavra. Eu ia a Deus e dizia, Senhor, perdoe meus pecados. Não me sentia diferente, perdoado, nem via mudança. Dizia, acho que Ele não me perdoou. Senhor, perdoe-me os pecados. E ouvi pregadores dizerem, arrependa-se o suficiente para parar de pecar. Mas como um pecador se arrepende? É como pedir a um peixe que se arrependa por nadar na água. Até que finalmente percebi que toda a evidência de que meus pecados são perdoados está no próprio texto. Se eu confessar, Ele perdoa nossos pecados e não preciso sentir nada. Posso saber que estou perdoado porque está dito na palavra, e Deus não pode mentir. Muito bem, vamos lá. Cheque em branco número 2. Peçam em meu nome e eu farei, para o Filho glorificar o Pai. Cheque em branco número 3. Sim, peçam-me o que quiserem em meu nome, e eu o farei. Cheque em branco 4. Se permanecerem em mim e minhas palavras em vocês, pedirão o quê? Tudo. O que quiserem e lhes será concedido. Cheque em branco 4, 5. Eu os nomeei para darem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê o que pedirem em meu nome. Em verdade vos digo, pedi ao Pai em meu nome e Ele atenderá. Peçam em meu nome, receberão e terão alegria abundante. E cheque em branco número 8. Se 2 de vocês concordarem na terra sobre o que pedirem, meu Pai no céu o fará. Quando os discípulos finalmente entenderam, eles passaram de lembram-se no barco com ondas enormes
E eles, achando que Jesus estava dormindo na popa, eles passaram a entrar pelo portão e viram aquele homem aleijado por 40 anos. Nem oraram por ele. O que fizeram? Lembra? Atos 3. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Não oraram por ele, apenas ordenaram. Algo mudou na mente deles. Eles já tinham a fé. E eles explicaram dizendo: este homem foi curado pelo nome de Jesus, pela fé no nome dele. Este homem foi curado. Agora, nenhum de nós é diferente ou menos importante para Deus, e nenhum de nós é menos capaz de fazer esse tipo de coisa do que Pedro. É quem somos, nossa real identidade em Cristo. Esses conceitos, para torná-los reais em nossas vidas, teremos que meditar neles. Teremos que lê-los, teremos que memorizá-los, teremos que focar neles. Teremos de incorporá-las em nossas vidas até que suas palavras superem o que ouvimos diariamente, para que ativemos essas palavras em nossa vida e tomemos decisões baseadas nelas, não nas palavras que ouvimos sempre. Você não é bom, rico ou bonito o suficiente. Você não possui cabelo o suficiente. Deus diz: o que posso fazer por você? O que você gostaria? Se minha filha me perguntasse isso, eu pensaria em um sanduíche, sabe? Um bolo. Mas se Elon Musk me disser o que posso fazer, não pensarei que ele deva me fazer um sanduíche. O que pedirias a ele? 20 milhões. Sim, 20 milhões. O que mais? Ele doou 1 milhão por dia na Pensilvânia. Isso é troco para ele. O que mais pedirias? Leve-me para o espaço. Dinheiro, sabe? Me dê um jato. E se o Criador do universo viesse até você e dissesse: o que te dou? O que posso fazer? No que você pensaria? Senhor, vida eterna. Elon Musk não me dá vida eterna. E após ter a vida eterna, o que pediria? Se tivesse 20 milhões de dólares, por exemplo, você nunca gastaria tudo isso. O que faria? Não gastaríamos. Começaria a dar aos outros. Então, se tivesse a vida eterna, você daria aos outros. Diria: Senhor, me deste a vida eterna. Grato. Pode dá-la ao meu amigo? Sim, oramos em Sukhothai em 2019. Voltamos para casa, contamos esta história. Na Virgínia, e uma família lá decidiu vender a casa e se mudar para Sukhothai. Esta é parte da equipe que eles têm agora. Cuidando de 24 crianças, dissemos a eles: vão para Sukhothai e não façam ministério. Não plantem uma igreja, não façam nada. Apenas conectem-se com Deus lá. Pois o que acontece é que vemos pessoas que iniciam o ministério, se estressam, talvez não indo bem, e carregam um espírito de estresse. Lá, as pessoas podem sentir que espírito você carrega. Entende? Normalmente, os missionários buscam salvar os perdidos, e a conexão com Jesus fica em segundo ou terceiro plano. Isso é o que se espera, mas isso geralmente é deixado de lado porque estão ocupados salvando os perdidos. E não funciona. Então dissemos: vá e se conecte com Deus naquele lugar. Eles farão duas coisas. Primeiro, terão paz e o Espírito de Deus, por estarem conectados a Ele. Segundo, isso se tornará uma base para a invasão do Espírito Santo naquele lugar. E os anjos? Lembrem-se de Eliseu. Você não vê todo o exército? E Eliseu disse o quê? Abra os olhos dele. Abra para que ele possa enxergar o que eu sei que já existe lá. Agora, e se andássemos por estas cidades com o conhecimento de Eliseu? Andamos por essas cidades sabendo que 1000 anjos nos cercavam. O que isso faria com os espíritos malignos que estão naquele lugar? Repelir a escuridão. Está em 2 Coríntios 4, 3-4, que diz que o Deus deste mundo, Satanás, cega os olhos daqueles que vão se perder para que não vejam o Evangelho. Então, Satanás cega a mente e os olhos das pessoas. Se temos autoridade sobre Satanás, então podemos ordenar que ele pare, para os libertar, para não cegar seus olhos. Conhecem Roger Morneau? Ele estava em seu carro quando outro parou ao lado. A mulher desligou o carro e o homem disse: pode ligar de novo? Esqueci a janela aberta. Ela o criticou e ele começou a chamá-la de nomes horríveis. Deixou o clima pesado. E Roger Morneau, sentado ali, diz: nossa, que homem mau.
Então ele diz: Senhor, podes perdoar esse homem? E os xingamentos pararam imediatamente. Houve uns 20 segundos de silêncio, então ele pediu desculpas à esposa. A esposa o desculpou e eles entraram na loja de mãos dadas. Então é possível que nós, crentes em Deus, possamos orar para que Satanás se afaste dos outros, para que tenham a chance de fazer escolha. E então podemos pedir que o Espírito Santo venha e preencha essa pessoa, toque essa pessoa e ilumine seus olhos. Em Efésios, no capítulo 1, é mencionada essa força. Ser o poder da ressurreição que ressuscitou Jesus. Pedimos que esse poder se ative nas pessoas no lugar do poder de Satanás que cega seus olhos, corações e mentes. Então, em Nakhon Kotai, nós fomos de 0 adventistas a uma igreja. Que método usamos? Oração. Todos podem orar. Qualquer um ora em qualquer lugar. Olhamos para outra cidade e Nakhon Si Thammarat é bem maior. Nunca houve adventistas lá. Tentaram levar adventistas nos anos 70, mas não funcionou. Como chegamos lá? Não sei, mas talvez Deus saiba. Então oramos, fizemos uma caminhada de oração. Na verdade, estava tudo fechado e eu nem podia ir lá. Jonathan e Hannah Hill foram para lá com amigos filipinos de Bangkok. Eles subiram, oraram andando, seguraram seus iPhones com o Zoom ligado e todos nos unimos pelo Zoom. Víamos pessoas passando e orávamos por elas, pela cidade. Pedimos a Deus que fizesse sua vontade ali. Deus tocou o coração de Jonathan e Hannah e eles se mudaram. E recentemente uma família se mudou para lá e se juntou a eles. E agora há 7 pessoas, 7 adventistas, onde antes não havia ninguém. E acabamos de saber que no último sábado, um tailandês apareceu pela primeira vez e agora temos nosso primeiro contato. Falei com Jonathan e ele disse: Deus age de formas. Qual era o ministério deles lá? São videógrafos e correspondentes em tempo integral para Jesus for Asia. Então só havia tempo para correr, pois ele é muito dedicado a exercícios. Enquanto corria, orava pela cidade, enviando anjos às pessoas. Oramos por esta cidade. Agora, essas orações começam a se concretizar. Ganhamos 2 cidades em apenas 2 anos, do zero somente por meio de orações, apenas orando. Então, ok, vamos tentar outra cidade. No lockdown, Jonathan e Hannah foram. Agora, há uma família na Tailândia aprendendo o idioma e se preparando para se lançar naquela cidade. 3 cidades em 4 anos. Então pensamos, que tal não só a Tailândia, mas toda esta região? Onde está o vermelho? Então, escolhemos um lugar que eu já tinha visitado antes na costa sul de Java. Ela se chama Pangandaran. É uma bela e popular vila turística litorânea. E bem, convidamos pessoas. Perguntamos, alguém toparia ir ao outro lado do mundo, pagar muito para orar? E poucos. Eu não achei que alguém nos acompanharia, mas vejam quantos vieram orar. Uma senhora era da África do Sul, sabe? Ela veio de lá, mas é americana. Então, tínhamos um casal das Filipinas e nossa família indonésia cuidou muito bem de nós. O casal à direita. Estávamos na metade. Passamos 8 horas no primeiro dia falando sobre fortalecer a fé, reivindicar promessas e ver quem somos em Cristo, lembrando a nós mesmos da nossa identidade. E mais ou menos na metade daquela viagem, ficamos lá por 6 dias e orávamos juntos. Orávamos pela cidade e depois saíamos para orar. E ao caminhar, orávamos pela vontade de Deus, abençoando o lar. Não podíamos parar para orar, pois para muçulmanos seria ofensivo. Então, seguíamos andando e orando. Deus nos ouve, conhece nossos corações e está perto, ouve nossos pensamentos. Aquele casal, na metade da viagem, disse, temos que abortar. E eu, o que foi? Ele respondeu, Deus nos disse que não voltaremos para casa. Estão lá até hoje. E construíram um centro de adoração. Esse casal, falávamos com pessoas. E onde fomos, sentíamos o Espírito Santo já presente. Então, aqui temos 4 cidades que nunca tiveram presença adventista, e agora têm, simplesmente por utilizar o poder grandioso de nossas armas espirituais. Então, fomos para Tóquio. Que loucura, 37 milhões de pessoas. O que faríamos lá com um grupo tão pequeno?
E eu relutei com a ideia de que todos podem orar. Éramos um grupo de 16, eu acho, naquela época. De 16 a 20, 14. É um grupo de 14 orando por uma cidade de 37 milhões. É uma loucura. Mas, sinceramente, eu acredito. Essa era a nossa equipe. Que santos eles eram. Super santos. Monges e freiras aqui, orando e cantando. Gente, mais de vocês deveriam rir disso. Só um monte de gente, sabe? Saímos para uma caminhada de oração e então... Fizemos uma caminhada de oração de 1 hora e, em 1 hora, passamos por pelo menos 2.000 pessoas. Sim, eles andavam na rua e evitavam olhar para você. Então você tentava sorrir e eles simplesmente ignoravam. Eu andava e pensava, isto é inútil, não sei o que fazemos aqui. Isto não vai fazer diferença. E essa aversão começou a entrar na minha alma. Aí esperei. Espere um minuto, Deus ama cada uma dessas pessoas. Ele morreu por cada uma delas. Portanto, Ele tem um jeito de alcançar cada uma dessas pessoas. Invadir meu coração e tanto amor me preencheu que acabei pulando no caminho de alguém. Eles andavam focados em ignorar o estrangeiro. Pulei na frente. Ei, tudo bem? Ele ficou surpreso. E batemos um papinho. E quando ele estava saindo, ele ficou olhando tipo, isso é real? E no final, estávamos todos de pé. E um homem se aproximou e começou a falar com a única pessoa que falava japonês no nosso grupo. E perguntou a ela sobre Deus. Por que ele perguntou sobre Deus? Estávamos a orar. Por orarmos, Deus o trouxe até nós. E eles disseram que há muito mais pessoas como ele. Fomos à igreja central e fizemos um mini acampamento de fé. No fim, tivemos 20 minutos de caminhada de oração. Fizemos treino de caminhada de oração por 20 minutos. E eu não pensei que houvesse testemunhos disto. Mas quando voltaram, tínhamos testemunhos mais incríveis de sempre. Um rapaz andava na rua, um muçulmano o olhou e perguntou, tem uma mensagem de Deus para mim? Sim. Como ele sabia? Vê o que Deus faz. Depois tínhamos lá uma grande amiga filipina. Ela estava lá há 20 anos e perguntou, como é a caminhada de oração? Então ele disse, vamos lá. Oramos 30 segundos e ela chorou. Ela disse, não sabia que podia ser missionária aqui. Pensei que tinha de voltar ao meu país e lá ser missionária. Mas ali foi como se Deus colocasse o fardo pelas almas de Tóquio em seu coração. Senti um fardo nunca antes sentido. E ela começou a chorar e eu pensei, nossa, deve ser uma experiência ruim sentir um chamado pelas almas perdidas. É uma alegria. Todos dizem, conseguimos. Precisamos fazer mais. Neste lugar, Pangandaran, passando a semana inteira, 6 dias em oração e intercessão por aquela cidade. Estávamos tão felizes. Estávamos em um pico espiritual. Parecia que tudo fluía, tudo estava. Foi simplesmente a experiência mais incrível e maravilhosa que eu já tive na vida. E por que evitamos isso? Por qual razão não fizemos isso antes? A inspiração para passar 6 ou 7 dias buscando o Senhor me veio de um peregrino hindu. Ele andava 80 quilômetros descalço. Eu perguntei, quanto tempo vai levar? Ele disse, 1 semana. Eu disse, não tem emprego? Ele respondeu, tirei folga. Para onde vai? Para onde vai? Ele respondeu, vou a Palani adorar meu Deus. Qual o nome do seu Deus? Durmuruga. Esse é o Deus da confusão. Perguntei, por que vai adorá-lo? Ele disse, quero uma bênção. E pensei, se ele tira a semana toda de folga para ir a um ídolo de pedra esperando uma bênção, como é que eu nunca tirei? 1 semana de folga do trabalho para procurar e buscar o meu Deus vivo? E fui repreendido. E a verdade é que também não conheço mais ninguém que tenha feito isso. Nós queremos orar, mas encaixamos a oração como se fosse uma coisa secundária. Tenho que fazer meu trabalho, tenho que terminar meus estudos, tenho que fazer tudo isso. Por quê? Não achas que receberás uma bênção do teu Deus vivo que morreu por ti? Tiremos 1 semana de folga e busquemos a Deus? Por que não? Seu trabalho o abençoará mais que 1 semana com Deus? Desculpem, não estou a atacar-vos, estou apenas, a falar para nós.
Será que eu realmente acredito que uma semana inteira de dedicação ao meu trabalho me trará uma bênção maior do que passar uma semana buscando o meu Deus que está vivo, que é onipotente, que me ama e que tem o mundo inteiro em suas mãos? Então, eu fiz isso. E este prédio, onde estamos, é fruto de 5 dias de oração em 2019, apenas buscando a Deus. Encontrei uma casinha na Índia e alguém me trazia comida 2 vezes por dia e eu apenas orei, orei e orei. E ele revelou. Este é o primeiro passo na visão dele. E após aqueles 5 dias, meu coração dizia, eu quero mais. Então vou deixar alguns dos meus amigos contarem a vocês sobre. Na verdade, não é apenas uma amiga, é a minha esposa. Contar sobre o tempo dela em Hiroshima, porque depois de Tóquio, fomos para Hiroshima. Minha família. Eu cresci, meu pai trabalhava na engenharia elétrica, em semicondutores, e ele trabalhava para e com empresas japonesas, o que o levou a visitar o Japão várias vezes. Quando na faculdade, meu irmão foi estudante missionário ao Japão. Então, há muito Japão na história da minha família. Minha irmã foi visitá-lo enquanto ele estava lá. Meu irmão casou com uma japonesa que conheceu como missionário. Mas, enfim, eu tenho uma cunhada adorável que é do Japão. Então, toda essa história de família, com a qual eu realmente não tinha muita conexão, exceto uma única vez quando tivemos uma escala no Japão, e foi comum. Não sei, a sensação que tive quando saímos do aeroporto foi muito intensa. Então, quando fomos ao Japão, foi uma experiência muito surreal e intensa. Andar nos trens de Tóquio, passar pelo cruzamento de Shibuya e outros lugares que talvez outros mencionem depois. Foi tudo muito intenso, e o amor pelos japoneses ficava cada vez mais forte. E então voamos para Hiroshima. Descemos do avião e foi isso que vi. Aquilo me deixou com a garganta fechada. Eu só pensei, Senhor, sabe, essas pessoas, elas foram tão afetadas pelo meu país. E sabe, eu queria ver como era. E novamente a paixão e o fardo pelos perdidos que o Senhor nos deu eram muito fortes. E enquanto estávamos lá, eu não estava me sentindo muito bem. Então não saí muito de casa no primeiro ou segundo dia. E íamos fazer uma chamada de oração pelo Zoom de lá. Enviei links ao John, que saiu para uma caminhada de oração. Então ele foi a lugares que eu nunca fui, mas queria como um jardim japonês. E enfim ele pôde ver algumas. Outras coisas. Um dia, me sentindo melhor, 4 de nós fizemos uma caminhada de oração. Não era longe de onde estávamos. Tivemos que atravessar um túnel bem longo. E depois andamos por bairros residenciais. Atravessamos uma ponte. Esta é a equipe com quem estive. Sharon, Betty e Hannah. Vimos grande variedade. Quer dizer, aqui está um prédio de estilo japonês antigo, ao lado de prédios do tipo arranha-céu. E nós só caminhávamos e orávamos pelos que ali viviam e trabalhavam. E então seguimos caminhando até a igreja. Buscávamos a Igreja Adventista de Hiroshima. Não sei se conhecem, mas quando a bomba explodiu, nenhum membro da Igreja Adventista de Hiroshima morreu. E foi um milagre total, pois alguns estavam a 0,6 quilômetros do hipocentro. E essa é a história. Um amigo nosso nos deu a revista Adventist Review quando retornamos. Ela detalhava quem estava e quem não estava na cidade naquele dia, e como alguns sobreviveram. Foi um milagre. Então fomos à igreja adventista e achamos primeiro os ônibus escolares. E assim nós percebemos que eles tinham uma escola lá. Esta é a igreja. Oramos lá fora e decidimos ter coragem para entrar. Entramos e conhecemos esta senhora conosco. Ela falava inglês muito bem e perguntou o que fazíamos ali. Dissemos que fomos a Hiroshima orar por 2 dias. Estivemos lá 2 dias e era o único tempo que tínhamos. O pastor apareceu e, embora o inglês dele não fosse tão bom, ele falava. Ele perguntou por que estávamos lá e nós explicamos. E quando dissemos que estávamos lá para orar, a expressão no rosto dele mudou. São pessoas reservadas. Eles não, você sabe, choram na sua frente nem nada do tipo.
Mas percebi que ele se comoveu com a ideia de termos vindo orar na cidade deles. Perguntamos o que orar pelas pessoas de lá. E ele mencionou a espiritualidade do seu povo e também pela escola deles, porque a população no Japão está diminuindo muito rapidamente, porque eles não estão tendo filhos. A maioria não se casa nem tem filhos, por isso as escolas estão a ter dificuldades. E esta é, na verdade, a escola deles, ali nos fundos. Dá para ver, acho que as 3 primeiras fileiras de janelas são a maior parte da escola. Oramos com o pastor, pela igreja e pela escola. E continuamos orando. Lá encontramos um templo budista. Budista, certo? Templo e cemitério budista, então oramos por isso. De qualquer forma, caminhamos em direção ao Parque da Paz e então começamos a ver memoriais como este. Deste aqui, não consigo me lembrar. Era algo sobre uma oração pela paz e era uma lembrança das crianças. Alguns estudantes morreram na explosão da bomba. Chegamos à entrada do Parque da Paz. Essas coisas de metal à frente são os portões da paz. Então, naturalmente, o tema principal é a paz. E aqui está a oração. A fonte das orações é a fonte que clama por água, lembrando as vítimas sedentas na cidade queimada, e para orar pela paz duradoura. E aqui é uma vista do Parque Memorial, em direção ao único prédio que eles mantiveram depois. Foi o único que restou significativamente, mas demoliram os outros. Esta é a Estátua da Paz, mãe e filho. Este memorial infantil é para orar pela paz, e aquela é uma grua de papel de metal. E todas as pequenas estruturas atrás estão cheias de grous de papel que pessoas do mundo todo dobraram e enviaram. E essa é a lembrança de uma garota que faleceu devido ao envenenamento por radiação. Eles acreditavam que se ela conseguisse 1000 graus, ela sobreviveria, mas infelizmente não foi o caso. Conhecemos 2 testemunhas de Jeová. Elas distribuíam grous de papel com versículos da Bíblia no Parque da Paz. E então encontramos este memorial. É outro para os estudantes que lá trabalhavam. Eles haviam trazido estudantes de todas as partes do país que estavam trabalhando lá durante o período de guerra. E eu penso, deixe-me ver, mais de 10.000 estudantes morreram, 7.000 devido à bomba atômica. Então, estas coisas, é tipo, esta é a deusa da paz, e depois há pombas em alguns lugares diferentes do memorial, dá para ver as pombas. Ficamos muito comovidos porque essas pessoas oram pela paz. De muitas formas buscam paz, mas não conhecem o Deus da paz. Isso aumentou o nosso fardo pelo povo do Japão. Coloquei isso por diversão. Foi quando estivemos em Hiroshima. Gravamos 2 programas, alguns de vocês talvez os tenham visto, sobre as necessidades no Japão e o que tínhamos visto nas nossas caminhadas de oração por lá. E usamos o kimono de verão japonês e estavam 12 graus. E o John não ficou muito contente comigo porque eu obriguei a usar o... É como um roupão de algodão, quer dizer, é muito fino. Por isso tínhamos ceroulas por baixo, mas estava muito, muito frio. Essa é a minha história e acho que a seguir temos a Hannah. Antes de seguir, só queria adicionar algo sobre nossa experiência no Japão. Quando saímos para aquela pequena caminhada de oração de 20 minutos, logo após o acampamento de fé, eu fui, cada um de nós que já havia estado na Indonésia e feito a caminhada de oração antes, fomos designados para cada um dos diferentes grupos de membros da igreja, a fim de lhes proporcionar uma oportunidade, sabe? Apenas para ter alguém que tivesse alguma experiência. E assim, nós encontramos algumas promessas para reivindicar na Bíblia antes de sairmos. Tínhamos apenas 20 minutos para subir e descer a rua. E a igreja fica localizada numa viela. As vielas no Japão são bem melhores que as daqui, muito limpas, agradáveis, com muitas lojas e coisas assim. Mas ficava numa rua secundária, e então fomos para uma rua principal super movimentada, que possui milhares e milhares e milhares de pessoas caminhando nela todos os dias, especialmente ao anoitecer, quando o dia de trabalho está terminando e as pessoas saem para comer ou fazer compras. Então foi uma diferença realmente incrível de apenas alguns passos de distância. Você podia ouvir todo este barulho e toda esta.
agitação, mas o grupo em que eu estava, muitos eram africanos, então era uma igreja internacional. Eles tinham pessoas de todas as partes do mundo que eram membros da igreja porque se mudaram para o Japão para trabalhar lá. Então as pessoas de lá disseram tipo, sabe, nosso povo, nossa cultura gosta de cantar. E então decidiram fazer uma caminhada de oração cantando. Era dezembro, então estávamos na época de Natal. A primeira música que eles começaram a cantar foi Alegria para o Mundo. Descemos a rua cantando Alegria para o Mundo e entramos em meio a enormes multidões sem parar. E alegria para o mundo, o Senhor chegou. Que a terra receba seu rei. E ao pensar nisso, minha mente está girando. E pensei, quantas vezes cantamos Alegria para o Mundo? Toda a época de Natal? 5, 10 vezes? Cantamos porque é bonita, mas nunca pensei nela como oração. Que a terra receba seu rei. Eu pensei, uau, posso mesmo orar assim. Senhor, que o povo do Japão te reconheça como seu rei. E foi simplesmente que todo coração lhe prepare um lugar. Foi uma experiência muito linda e foi tão bonita porque, mesmo no meio do barulho, e já era de noite, eu quase senti os anjos cantando com a gente. E foi uma sensação avassaladora de paz e alegria. Ir e orar, mesmo que não pudéssemos conversar com as pessoas, porque tinha gente demais para conversar. É como se você simplesmente soubesse que Deus está agindo, mesmo que você não perceba, e é realmente muito bonito de se ver. Então, se algum dia fizer uma caminhada de oração, talvez Deus te inspire com uma canção para orar por aqueles por quem você ora. Então, o que falarei a seguir é sobre nossa vivência em Bali, que é provavelmente a ilha mais conhecida da Indonésia. Muitas pessoas nem sequer sabem que ela faz parte da Indonésia. E talvez porque seja o oposto do país. Enquanto a Indonésia é um país de maioria muçulmana, Bali é de maioria hindu. Eu já estive na Índia, então já vi muitas coisas hindus. Mas quando chegamos lá, era em um nível totalmente diferente. E infelizmente não tenho uma foto disso, mas mesmo quando estávamos pousando, por acaso eu estava no assento da janela. A primeira coisa que se vê são os lindos penhascos e o oceano azul turquesa, cristalino. Era tão bonito. As pessoas sempre falam de Bali como uma ilha linda e maravilhosa. Elas vão para lá de férias o tempo todo. E entramos na cidade e eu vejo essa coisa e é muito mais alta que todas as outras. Primeiro pensei, é uma árvore, mas os prédios são menores. O que é isso? É um prédio grande, mas era muito. Árvores têm galhos e são meio onduladas. E eu fiquei pensando, o que é isso? Então pousamos e eu pesquisei. O que é essa coisa gigante em Bali? E é, tipo, a terceira estátua mais alta do mundo de um dos deuses hindus montado em uma águia gigante. E então, você pousa no aeroporto e vê coisas assim. Não é no aeroporto, mas em todo lugar que você vai, numa loja, ou, especialmente nesta parte central, área de Bali, onde estivemos, é como se cada casa, cada restaurante, cada loja, realmente tudo fosse um templo. Acho que este era um templo de verdade, mas todas as casas tinham entradas assim, e você entrava e logo na porta havia uma estátua de um de seus deuses, decorada com flores. E cada pequena loja tinha este pequeno pacotinho de oferenda, uma pequena porção que eles vinham e faziam uma nova oferenda todos os dias. E foi algo que nos deixou completamente impressionados e que nos deixou de queixo caído. E você podia, honestamente, quase podíamos sentir a escuridão lá, os espíritos malignos. Pessoas vão a esta cidade para despertar espiritual, fazer yoga e coisas da nova era. Uma das coisas que o templo oferece são danças de fogo e transe, onde as pessoas são possuídas de propósito para andar no fogo sem se queimar, ou para fazerem essas apresentações. Assim, foi bastante diferente de tudo o que havíamos experienciado durante toda a viagem. A Sharon, na verdade, queria partir, pois o ambiente estava extremamente pesado. Contudo, demos início à nossa jornada, dispondo de um período de preparação fundamental. Este tempo é essencial para quem se dedica a sair e orar pelas pessoas, pois direciona a mente para Deus e para a sua capacidade de agir. Assim, dedicamos um tempo considerável, sexta à noite e sábado, juntos, estudando a palavra de Deus e cantando,
No sábado de manhã, sentíamos uma diferença física na sala. Então, tínhamos bem mais paz, simplesmente nos focando em Deus e no que Ele é capaz de fazer e no poder dele e no que Ele queria fazer por Bali. Fizemos uma caminhada de oração, tínhamos pouco tempo. Foi uma parada no caminho de volta para Jakarta, para partir e ir para casa. Mas, fizemos uma caminhada de oração e foi simplesmente a paz que sentíamos ao estudar a palavra de Deus, como se Ele tivesse enviado o seu Espírito conosco, era para que as danças de fogo e transe não funcionassem bem naquela noite. Não sei o que Deus fez, mas creio que Ele fez algo. E foi simplesmente, sim, lindo poder olhar para as pessoas. Especialmente para uma pessoa tímida como eu, que nem sempre gosta de falar com estranhos. Não podemos conversar com muitos estranhos ali, pois eles não falavam inglês. Mas só de olhar, sem me preocupar mais com ai meu Deus, estou aqui, o que vão pensar de mim? E se eu estiver com uma roupa estranha? Ou se minha aparência for esquisita? Ou se eu fizer algo tolo e as pessoas me acharem estranha? Quer dizer, de ter. Ou, o que comerei hoje? Quais são todas essas coisas que preciso fazer? E concentrar-me em minhas necessidades, interesses e inseguranças pessoais. Ver as pessoas que verdadeiramente precisam de conhecer Jesus. E para realmente voltar esse foco para fora. E então, sim, Deus é verdadeiramente capaz. Creio que Deus age em nossas orações, mesmo sem vermos os resultados, mas também muda nossos corações. E então é uma bênção muito grande ter tido a oportunidade de vivenciar isso. Sharon pode compartilhar. A primeira caminhada de oração da qual eu participei presencialmente foi, na verdade, em Bangladesh. Eu participei por Zoom da segunda que fizemos. Qual foi? Foi em Nakhon Sawan, a segunda. Então, participei por Zoom. E quando Hannah e eu fomos para Bangladesh, pensamos, já que estamos aqui, por que não agendamos um Zoom? E nós seremos a câmera desta vez. Caminharemos por aí e faremos nossa caminhada de oração. Então, eu era a câmera, o vídeo, e estava transmitindo tudo isso pelo Zoom. Hannah estava com a câmera tirando fotos. Então, fomos ativos na caminhada de oração. E foi realmente uma enorme bênção poder caminhar livremente por ali. Eu tinha meus fones de ouvido e estava ouvindo as pessoas orando pelo Zoom, enquanto elas presenciavam exatamente o que eu estava vendo. Ter as vozes em meu ouvido, sabendo que estavam orando por aqueles que eu encontrava ou por quem eu passava, foi de fato uma grande bênção ter essa experiência coletiva acontecendo. E ao caminharmos por uma aldeia, estávamos no noroeste de Bangladesh. Andávamos por uma aldeia e havia um grupo de pessoas em frente a uma lojinha. E eles queriam saber, o que vocês estão fazendo? Sabe, vocês têm pessoas brancas no grupo. Nós tínhamos nossos contatos de Bangladesh conosco. E eu com o Zoom ligado e nossos amigos de Bangladesh disseram, bem, estamos fazendo uma espécie de caminhada de oração. E eles disseram, vocês orariam por nós? Então, enquanto ouço as pessoas orando, sei que Deus está agindo, porque esse grupo de homens, mulheres e crianças se reuniu no centro e nós os rodeamos e oramos por eles. Que legal! E foi tão incrivelmente maravilhoso perceber que as orações verdadeiramente funcionam. E essa foi minha primeira experiência presencial, embora eu já tivesse participado de pelo menos um Zoom antes. E eu fiz parte do grupo que foi para Pangandaran, naquela que é a costa sul da ilha de Java. E nós andávamos por ali e rezávamos pelas pessoas. Fizemos isso discretamente, mas a Hannah e eu éramos parte de um pequeno grupo que saiu para caminhar em um dos dias. Pangandaran tem uma pequena ilha de terra no meio. Então, tem oceano de um lado e oceano do outro. Uma é a Praia do Nascer do Sol e a outra, Praia do Pôr do Sol, por causa do nascer e do pôr do sol. E nós estávamos hospedadas mais perto do lado do nascer do sol. Descíamos a praia com pescadores por lá. E havia muitos vendedores com pequenos carrinhos, vendendo coisas para todas as pessoas que desciam para a praia.
Então, em certo momento, Hannah e eu estávamos indo de um carrinho para o outro para comprar algo, para que pudéssemos orar pelas pessoas que estavam vendendo. Não podíamos conversar, mas comprávamos bebidas e foi divertido enquanto percorríamos os vendedores. E uma das vendedoras era uma mulher chamada Marila, e ela era mais velha que muitos dos jovens por ali. Então eu diria que ela provavelmente estava na casa dos 40 anos. E nós nos tornamos amigas. E quando a gente ia à praia, eu achava o carrinho dela e dizia, olá, e eu orava por ela toda vez que a via. Eu orava por ela na rua quando saíamos. Se eu pensava nela no quarto, orava por ela. E em nossa última noite, eu procurei Marila por dias para me despedir. Eu não queria simplesmente partir sem falar com ela. Eu estava no meu quarto e Jonathan Hill estava conosco. E ele é de Nakhon Sawan. E John disse que ele adora correr por toda parte. Bem, ele estava correndo e me ligou dizendo, se você quiser ver a Marila, basta sair do nosso hotel e ir direto para a rua. Ela está fechando e vai passar por aqui. Ele disse, acabei de passar por ela, então fui. Eu me levantei e literalmente saí correndo do hotel. E assim que eu cheguei na rua, lá estava a Marila com o seu carrinho. E eu pude me despedir dela, e ela me deu, eu queria ter trazido, mas esqueci totalmente só para mostrar que é real, mas ela me deu uma cópia do seu cartão de residência com a foto dela, porque ela queria que eu me lembrasse dela. E assim, quando você sai para fazer uma caminhada de oração em determinada área, essas pessoas se tornam reais para você e não apenas meros números. O John mostrou o slide com todos os pontos vermelhos que são grupos de pessoas. E é muito fácil olhá-los apenas como estatísticas. Mas quando você está lá pessoalmente, são pessoas. E quando você está orando, elas se tornam pessoas, não estatísticas. Então, eu continuo orando pela Marili. E espero que possamos passar a eternidade juntas. Que de alguma forma Deus alcance o coração dela com o Evangelho. Não sei como isso vai acontecer, mas Ele faz milagres. E estou ansiosa por isso. Uma coisa que foi muito importante para mim, e tenho certeza de que para o restante das pessoas, o mais importante foi o tempo que dedicamos a procurar promessas da Bíblia para orar. Então, não estávamos simplesmente saindo para a rua e dizendo, ok, Senhor, sobre o que eu oro? Nós já tínhamos passado tempo em oração. E então íamos para nossos quartos. E o John nos dava 30 ou 60 minutos, dependendo da nossa agenda, e ele dizia, vão e peguem promessas bíblicas para orar pelas pessoas que vocês encontrarem hoje. E assim, saíamos armados com a Escritura. E uma das promessas que eu reivindiquei para as pessoas por quem andei foi Isaías 9:2, que diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que habitavam na terra da sombra da morte, sobre eles resplandeceu a luz. Quando eu estava andando e passando pelas pessoas, eu orava para que a luz de Deus brilhasse sobre elas. Se você mesmo for praticar a caminhada de oração, é bom ir munido das Escrituras, porque assim você saberá o que está no coração de Deus e saberá como orar pelas pessoas que encontrar, e Deus lhe trará diferentes versículos à mente enquanto você caminha. Quando estávamos andando, pedi ao Espírito Santo para me mostrar pelo que eu deveria orar, porque você vê centenas de pessoas enquanto caminha. Tipo, mesmo no Japão, havia centenas e centenas de pessoas por quem você passava e quando. Uma coisa interessante é que a família Tancano está envolvida e eles possuem uma estação de TV via satélite, uma estação completa. Quando caminhávamos em Pangandaran e em qualquer casa que eu avistava com uma antena parabólica, eu passava e dizia, Senhor, por favor, sintonize essa antena na HCBN e deixe-a travada lá. Não sei quantas pessoas em Pangandaran olhavam para o controle, apertavam e pensavam, por que não consigo outra estação além da HCBN? Não sei.
Mas eu simplesmente pedi aos anjos que sintonizassem todas elas naquela estação. Quando estávamos em Bali, não sei dizer o momento exato em que a lâmpada acendeu, mas acredito que foi quase no final, pois era a nossa última parada antes de voltar para casa. Foi uma percepção de que sim, eu tinha passado um tempo em Pangandaran e também em Tóquio e Hiroshima e depois aqui em Bali. Mas isso é algo que eu poderia fazer quando chegasse em casa. Agora, presumo que para a maioria das pessoas isso já fosse óbvio, né? Mas para mim foi tipo, uau. Eu não preciso necessariamente fazer isso somente quando estiver em um país estrangeiro. Eu consigo, de fato, fazer isso mesmo estando em casa. E você também consegue. E pode fazer isso no seu dia a dia, aplicando-o facilmente em sua vida cotidiana. Passamos um tempo com o grupo fazendo uma caminhada de oração. Eu fazia parte de uma equipe que foi enviada a uma cidade e estávamos andando pelas ruas. E o Espírito Santo começou a falar comigo e a me dizer assim: olhe para aquela casa bem ali. Há brinquedos no quintal, tipo, talvez seja um carrinho de plástico que os meninos brincariam, ou algumas bolas ou algo assim que estavam no quintal. O Espírito Santo disse: filhos, vão a esta casa. Seja na casa dos avós ou na própria casa delas, ore pelas crianças daquele lar. Dá para ver que elas moram lá. E então eu continuava a andar e ele dizia: ok, olhe para aquilo. Tem um caminhão ali naquela entrada, tipo um veículo de entregas. Ore por aquele negócio. Seja uma visita a negócios ou se são as pessoas que realmente vivem ali. E então, passando por uma casa, o quintal de alguém estaria, você sabe, muito mal cuidado, com ervas daninhas bem altas e tudo mais. Ele disse: algo está errado naquela casa porque não conseguem sair para cuidar do gramado. Ore pelas pessoas que residem naquela casa. Então, enquanto você caminha, o Espírito Santo pode te orientar sobre como orar por elas. Se você pedir a Ele para fazer isso, é o que Ele fará. E isso torna tudo muito mais interessante e divertido se você estiver observando ao seu redor e o Espírito Santo dizendo: ok, ore ali, ore por aquilo. E você pode fazer isso a qualquer momento que sair. E então isso mudou minha perspectiva sobre as atividades do dia a dia, seja para abastecer, ir ao supermercado, ir ao Walmart, ir a qualquer lugar. Até mesmo enquanto dirijo pela estrada e observo as coisas, posso orar enquanto avanço. E isso mudou meu ponto de vista sobre as pessoas ao meu redor, me torna mais consciente de quem está à minha volta. E existem tantas oportunidades para orar pelas pessoas. Eu queria deixar com vocês 3 citações bem curtas do Espírito de Profecia. Uma é de oração, página 254, parágrafo 2. E diz: seres celestiais são designados para responder às orações daqueles que trabalham abnegadamente pelos interesses da causa de Deus. Os anjos mais elevados nas cortes celestiais são designados para realizar as orações que sobem a Deus para o avanço da causa de Deus. Enquanto você faz a caminhada de oração, pode imaginar anjos descendo. Eles estão simplesmente descendo. Você orou por aquela família, anjo ali. Você passou por alguém triste e orou por ela, um anjo ali agindo. E assim, isso modifica as orações para você, pois você sabe que não está mais sozinho. Todo o céu se empenha com você enquanto está em sua caminhada de oração. Eis outra passagem do livro Oração. É a página 255, parágrafo 2, e diz: anjos ministradores esperam junto ao trono para obedecer ao mandato de Jesus Cristo, atendendo a toda oração com fé viva e sincera. Há anjos lá em cima dizendo: eu sou o próximo, eu quero ir. Eles estão ali orando, eu quero ir. E todos ficam felizes em fazer isso. Nós não temos a menor ideia de verdade do impacto que tivemos, seja em Bangladesh ou nas cidades da Tailândia ou em Pangandaran. Fizemos algumas caminhadas de oração em Jakarta. Também estivemos em Tóquio, Hiroshima e Bali.
Não sabemos o impacto real disso, mas o tempo todo lá penso, não vejo isso acontecer, mas acontece porque Deus disse. E ao chegarmos ao céu, ficarei tão animada quando anjos trouxerem pessoas e disserem, sabe por que essa pessoa está aqui? Porque você orou naquele dia. Lembra aquele pequeno negócio pelo qual você passou e sorriu para aquelas pessoas? Você tirou fotos delas e orou em silêncio? Estão aqui por você. E esse será o ponto emocionante, a parte mais empolgante. Por último, cito O Grande Conflito, página 525.2. É uma citação muito conhecida e ela dizia: é parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração de fé, aquilo que Ele não nos concederia se não pedíssemos assim. Quando você está saindo e orando pelas pessoas e pedindo pela salvação delas, salvação e rogar pela intervenção dele em suas vidas, ele atua porque você solicitou. Pode ser que, há coisas que não aconteceriam se você não estivesse lá pedindo. Então eu quero encorajar a todos vocês, online e aqui, a fazer da caminhada de oração uma parte da sua vida. E se vocês tiverem a oportunidade de sair de férias, transformem-nas em férias de oração e tirem um tempo para fazer uma caminhada de oração. Vocês ficarão maravilhados no céu com o resultado de suas orações. Essa será a parte emocionante. Obrigado, Sharon, Natalie e Hannah. Então, oração por qualquer um, a qualquer hora e lugar. Você pode fazer uma caminhada de oração indo para o Walmart. Ao entrar no Walmart, imagine que você não está apenas comprando pão. Você está entrando com 1000 anjos. Quando você entra lá, os espíritos malignos recuam e você começa a ver as pessoas como Jesus as vê. E esse momento se transforma de uma tarefa cansativa em uma experiência vivificante. Você pode sair de férias, como ela disse. Você pode fazer uma caminhada de oração em qualquer lugar. Eu tenho um grande fardo agora pela Grécia. A Grécia tem 10.400.000 adventistas. A maioria na Europa vê a Grécia como férias, mas e se orássemos lá? Tenho um fardo pelos vales valdenses. Valdenses, Sra. White, lá fez uma declaração, uma profecia. Ela afirma que os valdenses perderão a fé em seus líderes e abandonarão a liderança. E então haverá um grande avivamento entre os valdenses, de pessoas que buscarão a verdade. E o que tem acontecido nos últimos anos é que a liderança valdense da igreja se tornou ativista. E a membresia da igreja caiu de 80.000 para 3.000. Assim, a primeira parte da profecia da Sra. White se cumpriu. Agora, quem vai trazer a segunda metade do avivamento? Quem vai lhes contar? A igreja, ali, a adventista, está em conflito e rígida. Não é um lugar acolhedor para as pessoas irem. Então, como fazer a diferença lá? Eu não sei, mas Deus sabe. Então, se apenas orarmos e pedirmos que Deus faça sua vontade, vimos seu agir, quando o homem trabalha, quando ele ora. Deus, ele pode fazer mais que nós, mas podemos orar. Então, e por aqui? Eu dirigi até o centro de Chattanooga e fiz uma busca. À esquerda, procurei por igreja adventista. Estão a ver alguma? E à direita, igrejas IASD, sabe? Adventista versus IASD, nenhuma no centro. Aqui em Chattanooga, temos 30 igrejas nesta área, nenhuma igreja no centro da cidade. Bem, é muito caro. Bem, mas é muito caro para Deus? Impossível implantar uma igreja. Sério? Como existem batistas, metodistas e a igreja católica lá? Acho que deveríamos comprar aquela igreja, mas, sabem, são representados lá, porque adventistas não estão no centro. Então, isso é algo impossível, mas não para Deus. Talvez o melhor a fazer seja uma caminhada de oração na área central. Fizemos isso no acampamento da fé no verão passado e tivemos testemunhos incríveis. Então oremos. Pai Celestial, te agradecemos por tua graça. Te agradecemos por tua palavra que é certa e que tem tua vida nela. Pai, ao partilhar tua palavra, ela nos traz tua vida e nos refaz a imagem de Cristo. Nós te amamos e agradecemos por nos amar primeiro.
levantamos os lugares que não te conhecem. Pai, guia-nos para termos o maior impacto naqueles que ainda não te conhecem. Esteja com cada pessoa aqui esta noite, Pai, e que todas as ferramentas sobre fé e guerra espiritual não se percam. Pedimos para que Satanás não possa arrancar estas coisas do solo de nossas mentes, que as deixe lá, para que criem raízes e se tornem plantas vivas, abençoando muitas pessoas. Pai, peço por cada um aqui, mesmo os que saíram. Por favor, planta isso fundo em nossos corações para mudar nossas vidas, enchendo-nos de mais felicidade e alegria do que imaginamos. Entregamos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem.